nossos dias aconteceu nos Estados Unidos. Um culto onde eles estavam cultuando, louvando ao Senhor Jesus Cristo, e a graça desceu naquele lugar. Que eles não conseguiam parar de louvar. Eles não conseguiam parar de louvar. Que, se eu não me engano, aquele culto de adoração durou, acho que mais de uma semana. Porque quando mais pessoas saíram, mais pessoas entravam. Mais pessoas saíram, mais pessoas entravam. O fogo descia, eles buscando. Sabe por que isso acontecia? Porque eles entrou dentro da igreja e esqueceu o que aconteceu lá fora. Eles entrou dentro da igreja para olhar para a cruz e falar assim: meu Senhor está aqui, eu quero sentir essa presença, eu quero tocar nele, eu quero sentir a graça. Então não importa o que aconteceu no seu dia lá fora, não importa o que aconteceu, Jesus está aqui, ele está falando assim: apenas prepare o seu coração, apenas prepare o vosso ouvido para ouvir a voz do Senhor que quer falar conosco nessa noite. Porque se você ficar falando para mim, você vai ver meu erro, você vai ver minhas falhas, você vai falar assim: um homem como ele de tal maneira. Mas se você parar de olhar para mim e conectar o seu pensamento somente com Deus, eu aposto que você vai viajar junto comigo, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite. E simplesmente a palavra do Senhor, simplesmente a palavra do Senhor, aonde está essa manhã, falando: Deus, é uma campanha, eu preciso de um texto que possa chegar com o que a campanha está pedindo. Simplesmente falei assim: eu não sei o que eu faço, corri para um, corri para outro, eu já estava com 3 mensagens já em mente. Eu falei: mas Senhor, eu quero uma confirmação. Aí eu falei assim: Tiago, eu estou meio perdido aqui. E até então já cheguei a mandar mensagem para o pastor Márcio, falei: como é que o senhor está? Está bem, não sei o quê. E ele falou que estava bem, estava um pouco gripado, né? Mas está melhorando, graças a Deus. Aí confirmou a palavra. Eu falei assim: Deus, é uma palavra que eu não sei como expressar direito, mas o Senhor vai falar nessa noite. Aonde a palavra do Senhor nos leva sobre Ezequias, aonde a palavra fala que ele estava enfermo numa cama, estava doente, e simplesmente o profeta Isaías foi até ele e falou assim: ó, põe em ordem a tua casa, porque supostamente você morrerás. E simplesmente a palavra do Senhor fala que quando Ezequias ouviu essa notícia, ele simplesmente virou o seu rosto para a parede e começou a em lágrimas falar para o Senhor de certa forma: Senhor, se eu ainda tenho crédito contigo, lembra-se das boas obras que eu fiz. Lembra, Senhor Jesus Cristo, de tudo que eu fiz em seu nome. Lembra-se de onde que o Senhor pedia para mim fazer e eu fazia. E simplesmente, antes mesmo de Isaías sair da cidade que ele estava, a voz do Senhor falou com Isaías e falou: volte até lá e fale para ele que eu acrescentarei mais 15 anos de vida na vida dele. Porque simplesmente quando ele ouviu o profeta falando que ele morreria, ele não discutiu com o profeta, porque a mensagem não era do profeta. Foi o próprio Jesus que falou para o profeta: fala para ele que certamente os dias deles estão contados. Eu falei assim: mas Senhor, por que o dia dele está contado? Parece que fica mais suave. E eu fui pesquisar. Eu fui procurar entender um pouco mais o que estava acontecendo sobre essa história, para mim entender o contexto porque Ezequias iria morrer. Ezequias, ele era rei, Ezequias, ele tinha autoridade, Ezequias, ele era uma pessoa nobre. Mas só que sabe o que aconteceu? Ezequias começou a virar soberbo. Ezequias parou de ouvir a voz do Senhor. Ezequias começou a virar egoísta. Ezequias não dava mais importância para aquilo que o Senhor pedia para com ele. E simplesmente, em poucas palavras, ele começou a fazer do jeito que ele queria. E que até então ele adoeceu. E o Senhor falou: certamente morrerás. Agora imagine eu e você, com todo o nosso ser humano, com toda a nossa soberbidade, às vezes, que o Senhor às vezes fala: meu filho, vai para Nínive e você quer empatar-se, ou de vez de empatar-se, quer ir para Nínive. E simplesmente não dá certo. Mas Senhor, por que você deixou eu ir por esse caminho? Mas você que não ouviu a minha voz, você que não quis. E simplesmente o Senhor está falando: continue por aí que certamente morrerás. Porque o caminho que está andando é caminhos tortuosos e não é caminho que está agradando a mim. Não é caminho que está agradando a Deus. Então simplesmente a palavra já começa desse jeito: coloca em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Mas como esse
assim, pastor? Você está dizendo que aquele que não está em Jesus já está morto? Não, aquele que desce a sepultura sem o Senhor já está morto. E aquele que vive sem a presença do Senhor, da mesma forma, morto está. Porque como eu vou falar para você que você vai parar se você não serve o dono da graça? Como eu vou falar para você que você vai para o céu se você não está fazendo nem o mínimo que lhe convém? Então coloca a sua casa em ordem, coloca o seu coração em ordem, coloca a sua mente em ordem. Eu não sei o que vem o seu pensamento, eu não sei onde os seus olhos estão olhando, eu não sei o que você tem contemplado ou o que tem saído dos seus lábios, mas simplesmente temos que colocar em ordem, pois aqueles que são filhos, nós que somos casa e morada do Senhor Jesus Cristo, não tem como habitar a presença e jogar água suja, não tem como estar na graça e andando pela desgraça, não tem como dizer que é filho desobedecendo o pai. Mas como assim, Senhor? Como pode um homem morrer sem saber? Tem sinais. Sabe como um homem morre na fé? Quando ele para de examinar a Escritura. Sabe como um homem está morrendo aos poucos? É quando ele já não tem mais desejo de orar ou almeja estar conectado com o Criador. Põe em ordem a sua casa, que certamente morrerás, e tem pessoas que estão morrendo ao pouco. E está nem aí. Está nem aí porque do jeito que está cômodo. Do jeito que está bom. Do jeito que eu faço para mim está bom. Mas se do jeito que a gente faz estivesse bom, Jesus não repreenderia os seus discípulos, ele não falaria, viu? Sai dessa margem e vai para a outra margem. Sai, abandona a sua casa, abandona a sua família e siga-me. Porque se fosse para viver em comodidade, o Senhor não falaria para nós, no mundo tereis aflições. E às vezes a gente quer chegar, sentar no culto, ver milagre acontecer. A gente quer chegar no culto, ver um profeta profetizar, falar nome, falar senha, falar um monte de coisa. Mas quando você vem e abre um culto falando que é sobre humilhação, sobre se render aos pés do Senhor, ninguém está nem aí. Mas só que abre um culto falando que vai vir profeta, que vai profetizar carro, que vai profetizar sonhos, que vai dar o CPF, o RG para ver se a igreja não enche. E a própria palavra fala, morre o homem por não examinar a Escritura. Eu não estou pregando contra nenhum profeta, eu não estou pregando contra nenhum profetiza, mas eu estou dizendo, se a gente quer ser um bom filho, se a gente quer ser um bom adorador, se a gente quer realmente ter a presença do vaso do Senhor, a gente tem que ser obediente à voz do pastor Jesus Cristo que nos ordena. Simplesmente quando eu estava vendo um vídeo sobre um rebanho de ovelha, olha que coisa magnífica. Vem uma pessoa estranha qualquer e chama as ovelhas. Chama as ovelhas nem escutam. Vem outra pessoa, chama as ovelhas como se não tivesse ninguém. Aí vem o pastor da ovelha que cuida, luta por elas, peleja, só dá um grito e uma por uma levanta a cabeça e começa a vir em direção do seu pastor. E sabe o que acontece? O pastor está lá chamando a ovelha, e tem muita ovelha que está perdida dentro do rebanho que não consegue discernir a voz do seu pastor, não consegue ouvir a voz de Jesus e quer colocar a culpa em pregador, quer colocar a culpa na igreja, quer colocar a culpa em todo mundo, mas só que nunca fala que a culpa é dela. E sabe o que acontece? Começa a ficar de galho em galho. Eu vou sair daquela igreja, eu vou para outro ministério. Eu vou sair dali porque ali não está me agradando, eu vou para a igreja de tal, eu vou para a igreja tal. Não estou condenando igreja nenhuma. Mas sabe o que acontece? Cada vez que eu olho para essa igreja e medito na palavra do Senhor, a igreja certa é aquela que começa a nos confrontar contra o nosso pecado. Então se não está bom para você aqui, para você lá também não vai estar bom, porque você não quer ser ovelha. E quem não quer ser ovelha não vai ficar em canto nenhum. Porque não quer obedecer, não quer respeitar, não quer ter ordem, não quer decência. Eu quero um lugar que eu possa esvair, que eu possa sair, ou usar a frase, bebeis, mas não se embriagueis. Ou simplesmente meu pastor não está vendo. Mas e o olho que tudo vê? E a onisciência, a onipresença, e o alfa e o ômega,
Senhor fala que a gente tem que se humilhar aos pés do Senhor. O humilhado será exaltado, mas eu vejo de uma certa maneira, quando a gente estuda, entra em hebraico, entra em hermenêutico, quem se humilha será exaltado. Quem se humilha para quem? Para o Senhor. Quem pega e derrama as lágrimas para o Senhor. Quem pega e conta o seu maior segredo para Ele. Pois tem uma palavra da Bíblia que fala uma certa mulher que tinha os seus últimos tocados, ela vai com um vidrinho de perfume. E sabe o que ela faz? Ela não usa pela vaidade dela. Ela vai e derrama no pé do mestre. E simplesmente sem palavra nenhuma, só chorando, ela vai secando os cabelos do Pai com o seu próprio cabelo e adorando a Ele. E quando eu falei, Senhor, mas por que a gente tem que se humilhar na Sua presença? Sabe por que a gente tem que se humilhar? A gente tem que se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque é só humilhando, se humilhando, que a gente vai conseguir alcançar a graça. É só se humilhando que a gente vai conseguir fazer o Senhor levantar do seu sublime trono e olhar para baixo e falar assim: peraí, tem alguém diferente ali embaixo. Peraí, tem alguém ali que ninguém está vendo, está fazendo a diferença. Simplesmente quando Davi estava ali sendo humilhado pelos seus pais, Davi estava ali sendo humilhado por todos da sua família, mas só que ele estava no campo, lutando contra urso, lutando contra leão e se humilhando ainda, fazendo a vontade do seu pai, mesmo não sendo ninguém. Quer saber mais? Naamã, para ele ser curado, simplesmente ele foi até o profeta, ele queria que o profeta simplesmente intercedesse ou fizesse posição de mão sobre ele, mas o profeta falou simplesmente: vai e mergulhe 7 vezes no rio Naamã. E sabe o que acontece? Um homem como ele, cheio de patentes do exército, ele falou: como eu vou mergulhar num rio sujo como esse? E simplesmente o Filho de Deus, servo que estava com ele, que simplesmente foi canal de bênção naquela hora, falou: mas meu Senhor, se tivesse falado para você fazer algo difícil, você não faria? Se tivesse falado para você fazer algo que fosse até mesmo impossível para você fazer, você não faria? Naamã teve que se humilhar, Naamã teve que descer do salto alto, Naamã teve que tirar a botina, descer naquele lugar e se humilhar perante ao Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira eu fico conjecturando a palavra do Senhor sem fugir da hermenêutica. Eu fico vendo Naamã ali, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou mergulhar porque o profeta mandou e me desce uma. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou do mesmo jeito, mas eu vou mergulhar porque o profeta mandou. E ele vai descendo, e eu começo a imaginar a mente de Naamã naquele momento. Ele fala assim: mas eu acho que eu devo estar sendo humilhado demais. Eu acho que aquele profeta não quis me curar e mandou eu aqui nesse lugar. Ah, Senhor, como pode eu fazer esse papel? E ele desce 6 vezes, ele desce na 6ª vez, e quando ele sobe, Naamã está da mesma maneira, Naamã está da mesma forma. E eu já começo a imaginar o mente dele, eu já começo a imaginar o coração dele ficando agoniado. Eu acho que eu fiz papel de besta, eu acho que eu fiz papel de trouxa. Mas só que simplesmente o homem não dá por derrotado. Então eu já mergulhei 6, eu vou mergulhar mais uma. E sabe o que acontece? A hora que ele mergulha, a palavra fala que Naamã levanta e a sua pele estava intacta como a pele de uma criança. Agora imagine, se Naamã não tivesse se humilhado, se Naamã não tivesse dado ouvido à voz do profeta, se Naamã não tivesse dado ouvido ao servo do Senhor que foi canal de bênção para ele fazer, você acha que Naamã teria sido curado? Naamã teria morrido, porque ele não pôs em ordem a sua casa, ele não pôs em ordem o seu coração quando ele ouviu a voz do profeta. Naamã teria morrido se ele não tivesse descido no pedestal do orgulho. Naamã teria morrido se ele não tivesse descido 7 vezes que foi pedido, porque se ele tivesse descido 3, ele teria sido curado. Se ele tivesse descido 4, 6, 7, porque foi pedido 7. E às vezes o Senhor pede coisas tão pequenininhas para conosco e a gente começa e para no meio. Tá bom, Senhor, mas se Naamã tivesse descido só 4 vezes, ele não teria sido curado. Foi quando ele desceu 7 vezes. Agora imagine eu e você que está na igreja, está cultuando, está procurando uma presença, está querendo ter mais intimidade com o Senhor e não quer se humilhar a Ele. Às vezes eu comecei a pensar, eu falei assim: Senhor,
Às vezes seria mais fácil a gente estar se arrebentando no mundo do que a gente se arrebentar na igreja. Nossa, que palavra forte, é? Porque a palavra do Senhor fala assim: aquele que é conhecedor da palavra e continua errando, o peso sobre os seus erros é 7 vezes mais. O peso sobre os seus erros são 7 vezes mais. Então, Naamã, não pare, Naamã, não pare pela metade, não pare, Naamã, pelo começo. Se é 7 mergulhos, é 7 mergulhos. Naamã é 7 mergulhos, Naamã. E quando Naamã levanta do 7º mergulho, ele está curado e sua pele está intacta. E sabe qual é o melhor? Naamã não morreu. Porque quando a gente começa a estudar a palavra do Senhor, a lepra levava a morte, a lepra levava a exclusão, a lepra já era um ato de condenação. E Naamã não morreu. Assim como Ezequias, naquele momento, ele começou a chorar e falou: Senhor, se eu ainda tenho crédito contigo, papai Senhor, lembra-se, ó Pai Senhor, das coisas que eu fiz no seu nome, lembra-se, Senhor, das coisas que eu obedeci a sua voz. Eu já começo a imaginar Elias falando com os seus lábios: Senhor Jesus, lembra, e o seu coração e a sua alma gritando: Pai, me perdoa, Pai, eu sei que eu errei, Pai, eu sei que eu pisei na onde não era para ter pisado, Pai, eu sei que eu desobedeci, eu sei que eu endureci meu coração enquanto você falava, mas se tenho eu ainda crédito contigo, papai, lembra-se de mim, lembra do teu filho. E simplesmente antes de Isaías sair da cidade, o Senhor falou com ele: Ei, Isaías, volta lá que eu ouvi meu filho clamando, eu ouvi ele se entregando aos meus pés. E simplesmente quando ele volta, ele fala: Ei, o Senhor falou que ele acrescenta mais 15 anos na sua vida. E foi porque naquele momento que foi batido o martelo, ele entendeu. Ele entendeu que o que ele estava fazendo não estava certo, o que ele estava fazendo não estava correto. Simplesmente Ana era humilhada por Penina. Ano após ano, Ana era humilhada por Penina. E cada ano que passava, a alma de Ana estava se esvaindo. Cada ano que passava, Ana já não estava aguentando mais Penina pegar sobre a sua veia, não estava aguentando mais aquela acusação. E sabe qual que é o mais interessante? Que simplesmente Ana não era estéril. A palavra fala que o Senhor cerrou a madre de Ana. Então ela não dava luz porque ela não tinha condição de dar luz. Ela não dava luz porque o próprio Senhor segurou a madre de Ana. Porque tinha projeto, tinha propósito. Ana gerou Samuel. Samuel foi um grande discípulo, foi um grande pregador e evangelista da palavra do Senhor. Samuel também restituiu o altar que estava quebrado. E simplesmente quando ela já não aguentava mais, a palavra fala que ela estava chorando, suplicando misericórdia do Senhor e se entregando aos pés do Senhor. E falando: Senhor, se tu lembrares dessa tua serva, dê a mim um filho homem que eu entregarei para ti. Isso é renúncia, isso é se entregar aos pés do Senhor, isso é confiar verdadeiramente naquilo que não se vê. Santo Deus, Deus de poder, Deus de glória. E que nesta noite, meus irmãos, a gente possa colocar a nossa casa em ordem. Porque eu posso dizer que esse texto é um texto onde eu e a minha esposa acordamos de madrugada e que o Senhor tinha mostrado para ela, claramente o Senhor falava que era para a gente colocar a casa em ordem, porque certamente morreria. E a gente fez uma campanha de uma semana a fio, levantando e meditando sobre esse texto e pedindo misericórdia para o Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a morte não é física, a morte é espiritual. Então lembra, Senhor, lembra de quando eu obedeci a sua voz. Lembra, Senhor, de quando eu fazia de corpo e alma, Pai. Lembra, Senhor Jesus, quando o Senhor falava para mim ir para a direita, eu ia para a direita. E tem misericórdia desse pecador.
Senhor é a melhor coisa que temos que fazer. Amém, igreja? Amém. Aquilo que meus lábios não podem expressar em palavras, que a doce consolação do Espírito Santo continue falando em vós. Pois não é tanto de falar que o homem vai ouvir ou não ouvir, mas sim quem tem sede sacia da água viva. Quem tem fome, coma do pão da palavra do Mestre. E simplesmente, quem tem ouvido, dê ouvido àquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, igreja? Amém. Gostaria que o nosso irmão Tiago louvasse um louvor. Gostaria que o nosso pastor Márcio, vem Márcio, para Deus, né, para mim, fizesse uma oração para a igreja. E já pode encerrar. Aleluia. Com a graça de Deus Pai, o amor